Olá, bom dia a todos. Escolhi aqui um tema para falar e expor para os senhores sobre a importância do transporte ferroviário para o turismo. E frequentemente eu leio, pesquiso, vou a passeio à região dos lagos, então eu acredito que seja um ponto interessante e eu acredito também que seja fácil de desenvolver e até gerar novos empregos ou captação de novos recursos. A implantação de uma linha férrea ligando principalmente Niterói à região dos lagos. Por quê? Seria uma região onde você passaria por diversas cidades que fizeram parte da nossa história, fazem parte da nossa cultura. Então poderíamos reviver um pouco da história, contar um pouco do nosso passado, o porquê de termos as cidades históricas ali onde elas estão, a importância de cada uma, sua história, como foram sendo construídos ao longo dos tempos. Então seria uma forma de apresentação, de divulgação também e até aumentar o turismo nessa região ou nessas regiões, nessas cidades mais menos conhecidas, digamos assim. Além de fazerem parte do caminho de Darwin também, que seria um atrativo à parte, visto que o transporte ferroviário por si só já é um evento turístico, já é uma outra opção de lazer. Simplesmente embarcar em um trem e ainda mais poder contar sua história, passar por cidades e ter toda uma história, tudo envolvendo um evento histórico seria muito interessante, seria também um diferencial, seria diferente para a população, visto que já tem as estradas rodoviárias que ligam a essas cidades. Então seria uma forma diferente de turismo, seria interessante mostrar para a população o que cerca essas cidades. Teremos, por exemplo, Itaboraí, que é uma cidade pouco conhecida do turismo, mas é uma cidade que tem muitos atrativos, é muito interessante sua história. É uma cidade que atualmente passa por algumas dificuldades financeiras, mas seria uma cidade bem interessante de mostrar para a população. Temos também Rio Bonito, que é uma cidadezinha pequena, mas seria interessante para mostrar as suas construções antigas, o seu lazer em si. Passando por Rio Bonito, você teria também Maricá, que é uma cidade muito interessante, uma cidade pequena, mas bem aconchegante, simples, vida simples, pacata. Você tem também São Pedro da Aldeia, tem Saquarema, temos Araruama. Porque o que acontece é que a população conhece muitas outras cidades maiores, que é Cabo Frio, Búzios. E essas cidades pequenas que ficam próximos desses destinos acabam sendo ignoradas. Então seria interessante, seria uma forma de mostrar à população que existem vidas, que existem atrativos nessas cidades. Temos São Pedro da Aldeia que tem um centro histórico maravilhoso, encantador, espetacular a sua história, seu centro histórico. Então conhecer essa parte da história seria bem diferente mesmo. E o que seria? Você faria uma construção ferroviária, uma linha férrea, mas que ela não passaria próximo da Via Lagos, que é a principal ligação entre a região dos lagos e a Niterói, Rio de Janeiro. Seria uma linha que ligaria essas cidades, mas passando por dentro das cidades mesmo. Ela não, ao contrário da Via Lagos, que muitas vezes elas beira as cidades, não. A linha férrea ela seria interessante por cortar as cidades, passaria dentro das cidades e onde poderia fazer paradas, poderia fazer um centro turístico, um centro cultural, um centro de atividades voltados para o conhecimento e divulgação dessas cidades. Então, acredito que seria bem interessante para a população, ao embarcar em um trem ou ao comprar um ticket de passagem que ligue a essas cidades, ela poderia
ter noção de um pouco da história, não simplesmente elaborar a viagem, mas sim conhecer a história, por que de cada cidade, o que levou a cidade se desenvolver, a ser o que ela é hoje, a sua cultura, a sua culinária, enfim, seriam vários motivos. E eu acredito que seria um passeio ou uma viagem, isso poderia entrar no roteiro, além do turístico, também uma linha fazendo esta ligação, ela poderia entrar no cotidiano da população que usa muito a Via Lagos, principalmente para ir trabalhar no Rio, ou em Niterói, ou as cidades próximas aqui da capital. Então a pessoa acabaria tendo um outro meio de transporte, até mesmo mais rápido, mais seguro, mais eficaz, porque fugiria do trânsito, fugiria dos engarrafamentos, principalmente dos fins de semana prolongados. Então acredito que seria teria um retorno bem rápido e prático. Seria trabalhoso montar toda a estrutura, mas acredito que toda a captação de recursos seria muito rápido, o retorno seria bem rápido por todos esses motivos que eu já expliquei anteriormente. Então seria uma opção interessante de lazer, de turismo e, por que não, do dia a dia da população que se desloca constantemente. Seria uma ligação tanto para a população residente quanto para os turistas. Enfim, seria isso. Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia.